Bem-vindos ao Escala Global. Hoje falaremos sobre o Sri Lanka, que há alguns meses vem passando por uma grande crise política e econômica. Nós vamos falar da interessante história desse país do sul asiático, seu perfil étnico, religioso e econômico, o seu sistema político e sobre a sua história recente marcada por uma sangrenta guerra civil, além da atual crise econômica e política que deixou o país em uma situação fiscal, política e social bastante delicada. O Sri Lanka está situado no sul asiático e era antigamente conhecido como Ceilão. O país possui duas capitais, sendo elas Colombo, que é a executiva, e Kochi, que é a administrativa e legislativa. A ilha tem, de acordo com o Banco Mundial, aproximadamente 22 milhões de habitantes que se dividem em várias religiões e etnias. Os singaleses, com 74%, tâmeis, 16%, árabes, 7%, e europeus, malados e vedas, com 3%. Já as religiões se dividem em budismo, com 68,4%, hinduísmo, 11,3%, cristianismo, 9,4%, islamismo, com 9%, sem religião ou ateus, 2,3%. Os seus idiomas oficiais são o singalês e o tâmil, mas a ilha tem uma alta incidência de falantes de inglês. Sua moeda é a rúpia singalesa. Por volta de 4 a.C., os Vedas estavam na ilha onde hoje se localiza o Sri Lanka. Isso até o local ser invadido pelos singaleses, que ocuparam e estabeleceram um reinado em 543 a.C., com o rei Vijaya e Anuradhapura como nova capital. No século III a.C., o povo se converte ao budismo, o que transforma o país em um grande centro de discussão e estudo, afastando-se cada vez mais da cultura indiana. Ainda no século III, os singaleses são ameaçados pelos tâmeis, de crença hindu, que travam batalhas para conquistar a região, conseguindo ficar com o noroeste da ilha e forçando os singaleses a levar a capital para Polonnaruwa. No século X, chegam os árabes na ilha e se estabelecem através do comércio com os singaleses. Então, no século XII, o reino singalês encerra os conflitos internos e unifica toda a ilha, trazendo uma fase próspera no reino, que chegou a conquistar o sul da Índia. O reinado cai quando o exército chinês invade a ilha no século XV e o imperador força a população a lhe pagar tributos. A invasão europeia acontece no século XVI com os portugueses, que chegam na ilha e a encontram dividida internamente e com muitos conflitos. Fundam uma nova capital, chamada Colombo, capturam a cidade de Kochi e batizam a ilha de Ceilão. Em 1592, os singaleses conseguem se desvincular dos portugueses e levam a capital para o centro da ilha, para a cidade de Kandy, para melhor protegê-la, já que Portugal tinha dominado a costa. Os holandeses também chegam à ilha, porém para lutar contra os portugueses. Em 1638, os lusitanos são atacados e anos depois Colombo é tomada pelos holandeses que dominam toda a ilha, menos Kandy por conta de acordos feitos com os nativos. Os católicos passam a ser perseguidos e os protestantes, muçulmanos e budistas são incentivados pelos holandeses desde que paguem impostos, o que revoltou a população nativa. Em 1802, o Reino Unido invade o Ceilão e o declara sua colônia. Em 12 anos, os ingleses tomam toda a ilha e iniciam o processo de cultivo de chá e café, criando uma camada social de produtores rurais que trouxeram diversos tâmeis do sul da Índia, o que fez eles representarem 10% da população. Apenas no pós-guerra, em 1948, com acordos diplomáticos, é que o Ceilão passou a ser independente do Reino Unido, mas desde que as bases navais e aéreas da Grã-Bretanha, ainda da época colonial, permanecessem. Apenas em 1972, o Ceilão se torna uma república e passa a se chamar Sri Lanka. Logo após a independência, o governo começa uma política de nacionalismo singalês afetando a minoria tâmil, que em 1976 cria o LTTE, ou os Tigres de Libertação do Tâmil e Elam, ou Tigres Tâmeis. Em 1983, o grupo começa uma guerra civil no norte e no leste da ilha, que é marcada por intensa violência. Entre 1983 e 2009, deu-se o conflito entre o Sri Lanka e os Tigres Tâmeis. O grupo armado buscava a independência da região norte e leste do país, alegando que as regiões eram discriminadas pelo governo após décadas de tensões e forte violência étnica no país. As origens do conflito remontam ao fim da ocupação britânica, em 1948, devido às disputas entre os dois grupos étnicos de maior representatividade e na demografia do país.
singaleses, em sua grande maioria budistas, e os Tamils, uma comunidade composta por hinduístas e católicos. Além da questão religiosa, os idiomas falados pelas comunidades são distintos e há conflitos em relação aos ancestrais que primeiro ocuparam a ilha. Neste contexto, a reivindicação dos Tamils por acesso a cargos públicos e a universidades passou à formação de milícias em 1972, com a criação do grupo Novos Tigres Tamils, que futuramente daria lugar ao LTTE. Os conflitos diretos com o governo tiveram início em 1983, com a morte de 13 soldados singaleses na principal cidade do povo tâmil, Jaffna. A partir de então, houve o escalonamento das hostilidades entre o governo e o grupo LTTE, o que culminou também em uma crise humanitária no país. Dito isso, é importante ressaltar que em 2008 o governo optou por encerrar o cessar-fogo e, em resposta, o LTTE realizou diversos ataques contra os civis. Desse modo, além dos desdobramentos políticos decorrentes dos conflitos entre as duas partes, é importante também ressaltar o fato de que a crise humanitária instaurada no país se tornou questão alarmante, principalmente porque estima-se que cerca de 40 mil civis foram mortos apenas em 2009. Portanto, a guerra do Sri Lanka, decorrente da disputa territorial entre dois grupos étnicos, que gerou não apenas uma crise política para o país, como também um cenário de grave crise humanitária, se encerrou em 2009 devido ao aumento das hostilidades por parte do governo oficial para com os rebeldes, assim como a pressão internacional, especialmente da ONU, para que grupos de assistência humanitária se fizessem presentes na região. Mas o que explica a crise pela qual Sri Lanka passa atualmente? O país tem enfrentado hiperinflação, déficits na conta corrente e no orçamento do país, desvalorização cambial e uma dívida externa que atingiu 50 bilhões de dólares. O país possui poucas reservas internacionais e tem tido dificuldades de pagar por importações básicas, que levou a um grande aumento no preço do arroz, do leite e dos combustíveis. Isso, é claro, tem trazido uma grande agitação sociopolítica. Após o fim da Guerra Civil, em 2009, o então presidente Mahinda Rajapaksa contraiu uma série de empréstimos internacionais para arcar com os custos da guerra e também para construir e solidificar uma indústria de turismo no país, além de, segundo alguns relatos, recompensar aliados políticos. Por sempre ter reservas internacionais limitadas, o país se acostumou a procurar credores externos, a exemplo da China, da Índia, do Japão e de instituições estrangeiras privadas para ajudar a lidar com a dívida já existente. Em vez de investir em reformas ou planos para aumentar as reservas e a independência econômica e financeira do país, o governo investiu em projetos de infraestrutura controversos que não trouxeram o retorno esperado e concedeu cortes de impostos para aumentar o seu apelo político. Tanto os atentados terroristas em 2019 quanto a pandemia de Covid-19 resultaram em um duro golpe no turismo do país, a sua principal fonte de renda externa, além de uma decisão do presidente Gotabaya Rajapaksa de banir fertilizantes químicos para tornar a agricultura do país totalmente orgânica, o que afetou em muito a produção de chá no país. E se você está percebendo uma certa similaridade nos sobrenomes que já foram citados, isso é porque Gotabaya Rajapaksa e Mahinda Rajapaksa são irmãos. Os dois são membros de uma tradicional família política do Sri Lanka e são membros do Partido Frente Popular do Sri Lanka. Mahinda foi presidente do Sri Lanka de 2005 a 2015 e também primeiro-ministro de 2004 a 2005, em 2018 e entre 2019 e 2022. Já Gotabaya foi presidente do Sri Lanka entre 2019 e 2022. Com toda a crise econômica que se instalou no país, o que inclui escassez de combustíveis, apagões, falta de óleo de cozinha e até mesmo de alimentos em geral, a população começou a ir às ruas em março desse ano para exigir a renúncia do governo dos irmãos Rajapaksa. Dezenas de milhares de singaleses protestaram de forma geralmente pacífica, sendo contudo reprimidos pelo governo, que ainda assim não conseguiu impedir que se ateasse fogo na residência do primeiro-ministro e que houvesse a ocupação do palácio presidencial. Em 10 de maio, Mahinda renunciou ao cargo de primeiro-ministro e fugiu com a família para uma base da Marinha na cidade de Trincomalee, no nordeste do país. Já Gotabaya renunciou à presidência em 13 de julho e teve dificuldades para fugir do país. Nesse mesmo dia, porém, ele conseguiu escapar em um avião da Força Aérea do Sri Lanka rumo às Maldivas.
Ele foi sucedido no cargo por Ranil Wickremesinghe, que está no poder desde 21 de julho de 2022 e tenta consolidar um governo de coalizão com vários partidos do país. A população, porém, ainda pressiona pela total dissolução do governo atual e pelo estabelecimento de um governo interino com previsão de eleições no período de 1 ano, além de um referendo para uma nova Constituição que reduza o poder do presidente. Dentre os excessos cometidos pela família Rajapaksa estão pouco investimento em infraestrutura nacional para a construção de uma economia mais dinâmica, a constante contratação de empréstimos estrangeiros, a utilização de uma retórica nacionalista étnica para consolidar sua popularidade e a aprovação de uma emenda constitucional que concentrou um grande poder no executivo. Além disso, o governo de Gotabaya Rajapaksa esteve envolvido em casos de corrupção, nepotismo, violações de direitos humanos durante a guerra civil no país e a inclusão de militares reformados em inúmeros setores do governo, possivelmente para garantir o apoio deles em momentos de contestação e garantir suporte institucional. O Sri Lanka terá que lidar com a sua imensa dívida externa. O país deve para a China, para a Índia e para o Japão, possivelmente em negociações com o FMI, e não está no momento em um patamar estável o suficiente para impor muitas condições. É também importante frisar que boa parte da dívida externa do país não foi contraída com outros países, mas sim com instituições financeiras privadas, chegando a 56% do total devido pelo país em 2019, em comparação com apenas 2,5% lá em 2004. Essas instituições privadas costumam cobrar juros mais altos do que, por exemplo, instituições como o Banco Mundial. Como vimos, o Sri Lanka tem um histórico de violência interna significativo e é importante que não haja uma retomada de conflitos dessa natureza. Essa crise nos mostra os riscos da concentração extrema de poder em somente um pequeno grupo que não tem um real projeto de desenvolvimento nacional, os riscos de contratação de grandes somas externas, em especial para rolar a dívida, não importando muito a taxa de juros, e a troca de favores em nível governamental para permitir que grupos se mantenham no poder, apesar dos crescentes erros cometidos por eles.